Primeira Pedro, no capítulo 1, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos iniciar a exposição nessa carta, vamos passar aí algumas semanas caminhando nessa carta de 1 Pedro. Imagine um soldado que no meio de uma guerra brutal, de uma guerra difícil, fugiu do exército, se separou. Ele fugiu da guerra, fugiu da batalha. E a partir de agora, ele passa a ser um criminoso de guerra. Um soldado não pode abandonar o seu posto. Ele não pode abandonar o seu grupo. Ele não pode abandonar o seu exército. A partir do momento que ele foge, ele se torna um criminoso, porque ele é um desertor. Ele é alguém que desistiu da sua missão. E esse soldado, para não ser encontrado pelas autoridades, ele resolveu viver escondido em outro país, para que as autoridades do seu país não o encontrassem. Ele vive nos territórios vizinhos, nas sombras, escondido, porque ele sabe que, pelas leis do seu país, se ele for encontrado, ele vai ser preso. Ou algo pior pode acontecer com ele. E numa certa noite, esse soldado que estava assentado em uma rua ouviu passos. E ele percebe que esses passos estão à procura dele. É alguém que o está procurando. Então ele tenta se esconder. Ele puxa suas coisas e corre. Tenta se esconder nos becos escuros da cidade, mas ele continua ouvindo os passos de alguém que está à sua procura. Não importa onde ele vai, ele está sendo rastreado. Ele vai ser encontrado. E então o medo vem. O medo começa a dominar seu coração, porque ele sente que vai ser caçado. Esse caçador vai pegá-lo. Finalmente, ele chega em um beco sem saída. Agora não tem mais para onde correr. Não tem mais como escapar. O coração dele está quase saindo pela boca. O perseguidor aparece, surge das sombras. Ele está se aproximando. Mas ele não está com uma espada na mão, ele não está com algemas. O perseguidor finalmente se aproxima desse soldado fugitivo que está tremendo de medo e ele recebe uma carta. Nessa carta está um selo real. O selo do rei está na carta. Mas o soldado não está com o menor medo. Ele continua com medo. Porque ele pensa, essa aqui é a minha sentença de morte. Eu fui capturado e eu serei condenado. Então ele abre o envelope. E ao abrir o envelope, o que ele encontra não é a sua sentença de morte. É uma certidão de cidadania. E junto a essa certidão de cidadania tem um convite. Ele foi convidado para jantar na mesa do rei. Ele recebeu não uma sentença de morte desse perseguidor. Ele recebeu um documento dizendo que ele podia voltar para casa. Ele recebeu uma certidão de cidadão e um convite para ser recebido no palácio real. Esse perseguidor não estava ali para prendê-lo como um criminoso, mas para dizer que ele podia voltar para casa. Que ele não precisava mais fugir. Que ele não precisava mais viver nos becos escuros de outros países, longe de casa. O soldado pensava que ia ser preso. Mas muito antes dele se alistar naquele exército, o rei já havia decidido que ele era um cidadão e que ele seria restaurado de qualquer forma. Esse soldado iria voltar para casa. Assim como esse soldado, nós também somos forasteiros. Nós também vivemos em outro país ou em outros países que não são o nosso país de origem. E a mensagem de 1 Pedro hoje é que nós temos uma cidadania garantida, porque Deus elegeu os seus eleitos.
e Ele vai trazê-los de volta para casa. Deus elegeu os seus eleitos e Ele vai trazê-los de volta para casa. Vamos ler juntos este trecho. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Ouça com fé, porque essa é a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé de vocês, da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Até aqui a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Ó Deus bendito, nós precisamos da tua ajuda, do teu auxílio nesse momento. Esta é a tua palavra e nós queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Por isso, ó Deus, nos livra das distrações, nos ajuda a atentos, reverentes e alegres de coração, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nos alimenta e nos fortalece, ó Deus, porque nós somos forasteiros neste mundo, mas o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu, e é assim que nós queremos viver. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus elegeu os que Ele salvou. É isso que nós vamos aprender hoje em 3 partes. Mas nós queremos responder a essa pergunta. Para que Deus elegeu o seu povo? Se você é um eleito de Deus, por que você foi eleito? Por que Deus elegeu um povo para Ele? Em primeiro lugar, gente, Ele elegeu o seu povo para viver como forasteiros neste mundo. Ele nos elegeu para vivermos como forasteiros neste mundo. Isso está nos versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Irmãos, nós descobrimos aqui quem é o autor da carta. É Pedro, que se denomina apóstolo de Jesus Cristo. É interessante porque quando Pedro descreve a si mesmo, quando ele se apresenta a esses irmãos, ele não se diz como o apóstolo de Jesus Cristo. Ele é apenas apóstolo de Jesus Cristo. Não tem o artigo o. Ele não é um líder dos apóstolos. Ele não se coloca como o principal dos apóstolos. A sua apresentação é idêntica à do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Você pode ver depois. Paulo também se apresenta aos romanos como apóstolo de Jesus Cristo. Porque é isso que eles são. Ou seja, o próprio Pedro não se considera maior do que os demais apóstolos. O próprio Pedro não se coloca
como um santo padre, como alguém que precisa de um sucessor. Essa não é uma ideia bíblica. E o próprio Pedro, ele mesmo, não diz que precisa de um sucessor, não diz que é o principal dos apóstolos, que é o principal líder da igreja. Não, ele simplesmente é apóstolo de Jesus Cristo, igual a todos os outros apóstolos. E neste versículo 1, nós também descobrimos quem são os receptores dessa carta. Para quem Pedro escreveu essa mensagem? Eles são 2 vezes chamados de eleitos, no versículo 1 e no versículo 2. E uma vez no versículo 1, eles são chamados de forasteiros. E Pedro diz que eles são forasteiros da diáspora. O que é isso? É um termo que se refere aos judeus que saíram de sua terra e estão espalhados por todo o Império Romano. Esse termo, ele também é usado quando é referido aos judeus que foram exilados de sua terra. Eles se espalharam na época da invasão dos assírios e depois na época da invasão da Babilônia, lá no Antigo Testamento. Por isso esse termo diáspora é aplicado aos judeus. E aqui Pedro aplica esse termo de uma forma diferente. Porque Pedro não está escrevendo somente para os judeus. Pedro está escrevendo aos crentes. Ele aplica o termo diáspora não somente aos judeus. Ele aplica o termo diáspora a todos os crentes que estão espalhados no mundo. Essa diáspora não é somente dos judeus. Essa diáspora é de todos aqueles que creem em Cristo. Porque eles não estão no seu lar eterno. Eles estão espalhados neste mundo. Eles estão espalhados no império. E com isso, gente, Pedro inclui todos os que creem em Jesus Cristo na condição de forasteiros. Ele entende que os crentes em Cristo Jesus são forasteiros neste mundo porque eles ganharam uma outra nacionalidade. Agora, eles não são mais cidadãos deste mundo. Eles são cidadãos do céu. Ainda que tenham nascido judeus ou tenham nascido gentios como nós, agora todos são uma coisa só: eleitos de Deus e estrangeiros neste mundo. Pedro, então, cita diversas localidades que esses crentes estão habitando. Ele direciona essa carta para essas localidades: o Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Ásia e a Bitínia. Esses lugares eram todos províncias do Império Romano e estão onde hoje é o país da Turquia. E no verso 2, nós lemos que esses crentes foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É isso que nós vemos aqui. E o que é presciência, irmãos? Um comentarista diz que a presciência é muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos futuros. Ela inclui a soberania de Deus em determinar e colocar em prática a sua decisão de salvar o ser humano pecador. Isso é presciência. Pedro, portanto, irmãos, deixa implícito aqui que Deus agiu para salvar os eleitos de acordo com um propósito pré-estabelecido. Deus já havia decidido salvar os eleitos. E o apóstolo Paulo também fala da presciência, também fala dessa doutrina de que Deus já sabia que ele ia salvar, em Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também o quê? Quem sabe? Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. De forma mais direta, Paulo correlaciona a presciência de Deus com a soberania de Deus. Irmãos, não faz sentido achar que Deus apenas sabe os que vão crer, que Deus apenas sabia os que vão crer. Um Deus que é soberano não apenas sabe, ele não apenas conhece. O Deus soberano determina os eventos da história. O Deus soberano é o Deus que escolhe aqueles que vão crer. E é por isso que Pedro usa esse termo. Pedro gosta de usar presciência. Ele também o usa quando ele prega um sermão lá em Atos, no capítulo 2. Ele fala que é um Deus presciente. Deus
ele correlaciona essa presciência e a soberania, a determinação divina de executar o seu propósito, de salvar aqueles que ele escolheu. Pedro continua dizendo, ainda no versículo 2, que esses eleitos foram eleitos em santificação do Espírito. Porque é o Espírito Santo, irmãos, quem separa os eleitos. É o Espírito que atua na alma dos eleitos, que antes estavam perdidos, e que desenvolve verdadeira santidade na vida dos crentes. E ele conclui aqui este versículo, este trecho, dizendo que eles foram eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pois os crentes são lavados dos seus pecados pela obra expiatória de Cristo. E os crentes vivem para honrar essa nova vida, completamente remidos pelo sangue do Cordeiro. A título de aplicação, irmãos, no filme Bastardos Inglórios, não sei se você já assistiu esse filme, o principal vilão é um personagem fascinante, mas aterrorizante. É o coronel Hans Landa, da SS, que era uma organização do Terceiro Reich, o Império Nazista alemão. E o coronel Landa era um detetive responsável. Seu principal papel, veja só, era encontrar judeus que estavam escondidos dentro do Império Alemão. Ele queria encontrar os judeus que estavam dentro dos territórios dominados pelo Império Nazista. E ele era tão esperto, tão bom em encontrar os judeus escondidos, que ele ganhou o apelido o caçador de judeus. Mas o motivo de ele caçar judeus é o que o tornava um vilão. O nazismo tinha uma hierarquia racial, na qual a raça ariana era superior a todas as outras raças. A raça ariana era a raça mais pura de seres humanos, segundo o entendimento nazista. Então, ser misturado ou ser de outras raças tornava você impuro, tornava você um ser humano inferior. E os judeus eram considerados seres humanos inferiores. Eram considerados parasitas, sub-humanos, que se infiltravam em outros países para destruir esses países por dentro. Era um preconceito racial, não um preconceito religioso. É por isso que os detetives da SS, dessa organização nazista, que pertencia ao Império de Hitler, caçavam os judeus dentro dos territórios da Alemanha, e então os prendiam e levavam para campos de concentração, onde eles estavam presos e depois seriam executados. O apóstolo Pedro escreve aos crentes que estão espalhados em várias regiões, para dizer que eles podiam até estar perdidos. Eles podiam até ser perseguidos por aquele império, por causa de sua fé. Eles podiam até ser caçados pelos impérios deste mundo. Mas agora eles não são deste mundo. Eles pertencem ao Israel celestial, o Israel de Deus. Eles são cidadãos do céu, são povo de Deus. E eles são porque foram eleitos pela Trindade. Você percebeu isso aqui? Nesse versículo 2, Pedro cita as três pessoas da Trindade. Deus Pai é que elegeu. Deus Filho que aspergiu o seu sangue. E Deus Espírito Santo é quem nos caça. É quem caça os eleitos de Deus. E é quem os santifica. Meu irmão, você também foi caçado. Mas você foi caçado por Deus. Você foi perseguido. Aonde quer que você fosse, aonde quer que você tentasse se esconder, aonde quer que você andasse, ainda que você tentasse se esconder, mas você foi encontrado. Você foi encontrado nos becos escuros da sua alma. Você foi encontrado na escuridão do seu pecado, das suas muitas tentativas de escapar do Senhor, de fugir do Senhor. Mas olha só onde você está. Você está aqui, agora. Você está ouvindo o Senhor falar com você, porque você foi caçado. Você foi capturado.
O caçador Espírito Santo pegou você e você não pode fugir dele. Mas diferente dos judeus que eram caçados pelo nazismo, você realmente era um inimigo de Deus. Você merecia ser preso e destruído por causa dos seus pecados, por causa da sua inimizade com Deus. Mas Deus te perseguiu não para te prender e destruir. Deus te perseguiu para te salvar. Deus te perseguiu para te resgatar. E Ele conseguiu fazer isso, porque Ele é soberano. Não há nada que Ele não consiga fazer. Ou seja, Ele faz tudo aquilo que se propõe a fazer. Um Deus soberano é exatamente isso. Quando nós afirmamos que Deus é soberano, nós afirmamos que Deus é capaz de fazer tudo o que Ele quer fazer. Deus não apenas sabe, Deus não apenas planeja, Deus não apenas deseja, Ele faz. Ele executa, Ele cumpre o seu plano. E isso é soberania. Isso é um Deus soberano. E deixa eu te lembrar uma coisa. Você não foi perseguido e encontrado porque você fez alguma coisa para isso. Você foi eleito. Muito antes de você existir, muito antes de você fazer alguma coisa boa que pudesse ser vista e aprovada por Deus, qualquer coisa que pudesse ser considerada boa. Muito antes de você pecar, muito antes de você cair, de você se desviar, de você tentar fugir, você foi eleito. Você estava nos pensamentos de Deus, antes de você nascer, antes dos seus pais nascerem, antes da cidade que você nasceu ser fundada, antes mesmo do mundo existir, Deus escolheu você. Deus elegeu você. Deus sabia exatamente em qual cidade você iria nascer. Deus sabia exatamente em que cidade você iria crescer, onde você iria morar, onde você iria casar, onde você iria passar o resto da sua vida. Deus sabia de tudo isso. E Ele sabia de outra coisa, que você pertenceria a Ele, que você seria caçado e seria capturado e seria prendido com as cordas de amor do Senhor e jamais iria escapar de suas mãos. Deus determinou tudo isso. Por isso, não pense que a sua existência é algo aleatório. Não pense que a sua vida é fruto de um sorteio. Não pense que foi uma coisa estranha, que foi um erro dos seus pais, que foi um pecado de alguém, ou que você veio parar aqui de forma aleatória, que você veio parar nesta igreja e nesta noite aqui de forma aleatória. De acordo com o plano eterno de Deus, meu irmão. Tudo o que aconteceu na sua vida, todos os eventos da sua vida, dos mais felizes aos mais traumáticos, tudo isso foi usado por Deus para trazer você a Ele. Os teus dias foram escritos no livro de Deus. Você pertence a Deus. Você foi caçado. E em uma outra aplicação, quando alguém vai morar em outra cidade, em outro estado, ou em outro país, é esperado que a pessoa se adapte, né, ao novo local onde ela está morando. Pode ser fuso horário, né, pode ser o idioma, pode ser o clima, pode ser os costumes, as comidas típicas daquele lugar. Tudo isso passa a fazer parte da rotina. E quando a adaptação não acontece, ou a pessoa sofre vivendo ali onde ela está, ou ela volta para o lugar de onde ela veio. Né? Geralmente não é assim. Porém, você é um forasteiro encontrado por Deus, e por mais que você ainda esteja neste mundo, você não pertence a esse mundo. Mas a minha pergunta é, será que você se adaptou a esse mundo? Será que os valores, os conceitos, as práticas deste mundo, de alguma forma, foram incorporadas ao seu estilo de vida? Mesmo você sendo um estrangeiro, mesmo você não pertencendo a ele? Ou você vive como um estrangeiro? Ou você vive como alguém que não pertence a esse mundo? Você já está abraçando
os valores, os conceitos e as práticas do seu novo país, da sua nova pátria, que é o céu. A palavra forasteiro significa de fora. Alguém que é de fora, alguém que é do lado de fora. E a palavra estrangeiro, ela também tem uma origem similar. Ela significa estranho. Estranho a esse país, estranho a esse lugar. Porque é isso que nós somos neste mundo, irmãos. Nós somos estranhos. Nós somos estrangeiros aqui. Nós somos do lado de fora. Nós estamos atrás da porta. Não somos deste mundo. Nós somos de um outro mundo. Nós pertencemos a outro mundo. E a estranheza que nós experimentamos neste mundo se dá porque este é um mundo que está perdido nos seus pecados. Este é um mundo que, segundo o apóstolo João escreveu, jaz no maligno. Esse é um mundo estranho para nós, porque nós somos resgatados dele, nós somos restaurados dele. Nós somos eleitos para a santificação no Espírito. É isso que Pedro diz. E por causa dessa santificação que o Espírito opera em nós, quando nós experimentamos essa mudança, nós começamos a achar esse mundo estranho. É um mundo esquisito, porque as pessoas chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. Esse é um mundo estranho para nós. Por isso que para nós o ódio precisa ser estranho. O homicídio precisa ser estranho. A prostituição precisa ser estranha. O roubo precisa ser estranho. O pecado tem que ser estranho. E é verdade, nós pecamos. Nós não somos perfeitos, não ainda. Mas o pecado tem que ser estranho para nós. Ao pecar, nós nos sentimos mal. O pecado nos entristece, nos abate. O pecado confunde, nos distorce a mente, distorce o nosso entendimento. Porque na nossa nova certidão de nascimento, na certidão de nascimento do cristão tem um carimbo. E nesse carimbo diz que ele pertence a um mundo de santidade. Esse carimbo diz que ele pertence a um mundo que em breve vai chegar para nós. É por isso que aqui nós somos estranhos. Enquanto nós ainda não chegamos lá, ainda somos estranhos. E é assim que nós devemos viver, como forasteiros neste mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Ouvi vários, graças a Deus. Mas além de viver como forasteiros, irmãos, neste mundo, em segundo lugar, nós somos eleitos para conhecer os benefícios da nossa salvação. 1 Pedro 1, versos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Irmãos, a partir do verso 3, Pedro então passa a louvar a Deus pela salvação que foi recebida por aqueles que estão lendo essa carta. O que é muito importante para que nós possamos compreender toda a carta de 1 Pedro. Porque Pedro estabelece aqui um padrão para todo aquele que lê, que recebe essa carta. Somente quem experimenta a salvação é que pode ser fortalecido pela carta de 1 Pedro. Se você é um crente, então essa carta é para você. Ela foi escrita com amor para você. E é assim que Pedro irrompe num louvor pela salvação e faz questão de mencionar os benefícios dessa salvação.
Nos versos 3 a 5, nós vemos esses benefícios que nós recebemos em Cristo. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. Versículo 3. No 4, nós temos uma herança que está reservada para nós. E no versículo 5, nós alcançamos uma salvação que vai ser revelada. Irmãos, esperança, herança e salvação, para Pedro, são sinônimos. Mas elas remetem ao passado, ao presente e ao futuro. Nós fomos regenerados no passado. Nós temos já uma herança no presente. E nós alcançamos uma salvação que será revelada no futuro. Esses são os nossos benefícios. A salvação, segundo o verso 3, nasce da misericórdia de Deus. Foi segundo a sua grande misericórdia. Porque Deus teve misericórdia de nós. Ele nos regenerou pelo Espírito Santo para uma viva esperança. E esperança é uma palavra-chave em toda essa carta. Nós podemos afirmar, irmãos, nós poderíamos dizer com toda convicção que o propósito da carta de 1 Pedro, de toda a carta, o motivo principal que leva Pedro a escrever essa carta é transmitir uma mensagem de esperança e de encorajamento para os crentes. E o que é, irmãos, esperança? O que é esperança? Esperança é aquilo pelo que se espera. É algo que é vivo nas nossas vidas, algo que é ativo. A esperança faz parte de nós. Nós esperamos a segunda vinda de Cristo, que vai nos glorificar com Ele, mas nós esperamos já regenerados. Nós esperamos já experimentando a nossa salvação. E por que isso já nos é possível? E por que nós já vivemos essa realidade? Pedro diz que é porque Deus fez isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, no versículo 3. É a ressurreição, irmãos, de Cristo, que garante a nossa salvação. Porque se Cristo ressuscitou, então os crentes também ressuscitarão com Ele. Porque nós estamos unidos a Cristo. Romanos 6, versículo 4, diz que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos 6, 4. E então no versículo 4, Pedro fala de uma herança reservada nos céus para nós. Quem é que recebe a herança, irmãos? Quem é? O herdeiro, né? Mas quando é que o herdeiro recebe a herança? Somente quando o proprietário morre, né? O proprietário pode ser chamado de testador, porque é aquele que deixa um testamento. O testador precisa morrer para o herdeiro receber a sua herança, né? Só que Pedro subverte esse conceito. Os crentes são herdeiros em vida e na vida do testador. Porque Cristo, que é o testador, ressuscitou. Porque Ele vive. Então a herança já nos é concedida agora. Essa herança está reservada nos céus, mas já nos pertence. Essa herança já é nossa. Ela já está garantida. Irmãos, e o interessante aqui é que Pedro não consegue descrever o valor dessa herança. Pelo menos ele não consegue em termos positivos. Ele não consegue dizer, essa herança é tão boa como, essa herança é grande assim. Ele não consegue. É uma herança indizível, que em vez de dizer o quão grande ela é, ele prefere dizer o que ela não é. Está aí no versículo 4. Ela é tão valiosa, que ele prefere dizer que ela não pode ser destruída. O que é isso? É que o tempo não vai transformar essa herança em pó. O tempo não vai fazer essa herança envelhecer. Essa herança não tarda. Essa herança não se estraga. É isso que ele diz na segunda parte. Ela não fica manchada.
Qualquer coisa, qualquer roupa, qualquer parede que envelhece fica manchada. Essa nossa herança não. Essa nossa herança não pode ficar suja. Ela não pode ficar manchada. E ele diz que ela não murcha. Ela não perde a sua beleza como uma flor que é belíssima, mas que tem hora para ficar feia. Ela murcha, ela perde o auge. A nossa herança não. A nossa herança não murcha. É isso que o crente recebeu na salvação. O professor Simon Kistemaker nos explica isso. Ele diz: os bens terrenos estão sujeitos a constantes variações e mudanças, mas a nossa herança é eterna. Ela está guardada por Deus em segurança no céu. No versículo 5, nós vemos o terceiro benefício. Nós falamos da esperança e da herança, mas agora nós vemos que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que vai ser revelada no último tempo. Deus nos guarda por seu poder, irmãos. Ou seja, Deus nos preserva. E Ele faz isso mediante a fé. Aqueles que se mantêm crendo, aqueles que continuam crendo, têm certeza que são guardados por Deus até o fim. Esse poder que Deus exerce nos dando fé é o que nos mantém guardados. E esse termo guardados que Pedro usa é um termo de origem militar. É um termo que significa protegido de todo perigo. Proteger alguém de perigo. É como construir um forte, construir uma fortaleza ao redor de algo que é tão precioso, que não pode ser invadido, que não pode ser roubado. É como construir uma barricada de proteção, para que aquilo que é precioso esteja tão bem protegido, tão bem guardado, que não pode ser retirado de quem pertence. É como Pedro ensina que a perseverança na fé é um sinal claro de que Deus preserva seus eleitos. Deus preserva o seu povo. Mas preserva para quê, irmãos? Para que Deus preserva você e a mim? Ele diz isso, para que no último tempo nós possamos receber a salvação que vai ser revelada. Embora nós já tenhamos essa salvação, já possamos experimentar os efeitos dessa salvação em nossas vidas, ela ainda está em processo. Ela ainda está sendo entregue a nós. E nós a teremos plenamente na volta de Cristo. É por isso que Pedro usa a expressão revelada, mostrar. Essa expressão aqui, Pedro quer dizer que Deus vai mostrar a todos, como se ele tirasse um véu, como se ele abrisse as cortinas do teatro, para que todos possam ver, para que os holofotes, as luzes se voltem para a salvação dos crentes. Porque você já sabe da sua salvação, mas o mundo não. O mundo não crê e o mundo não a tem. Mas nesse dia, no dia em que Deus abrir as cortinas e revelar, todos verão a glória de Cristo na salvação do seu povo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Em resumo, irmãos, nós somos regenerados, nós somos agraciados e nós somos guardados. Esses são os benefícios que nós experimentamos quando nós somos salvos. E enquanto eu estudava esse texto e preparava esse sermão, eu vi algo muito interessante na mesa do nosso apartamento. Laís ganhou algumas flores de presente por causa da conclusão da quimioterapia dela. E nós colocamos essas flores em um jarro. Eram flores muito bonitas, eram girassóis. E eram flores do campo azuis. E ficou um contraste muito bonito entre o amarelo e o azul dessas flores. E nós admirávamos essas flores em cima da mesa no jarro. Mas com alguns dias, essas flores começaram a murchar. Elas perderam a beleza que elas tinham. Elas começaram, inclusive, a cheirar mal. E existem também aqueles que guardam dinheiro na poupança, numa simples poupança de banco. Meu irmão, se você faz isso ainda, em 2026, eu tenho uma notícia para te dar. Poupança é o investimento mais
comum, mais popular do Brasil, mas é o menos vantajoso. Porque a inflação pode estar acima do que o banco faz de rendimento na sua poupança. Se a inflação estiver acima do rendimento, então o dinheiro que está guardado no banco, na poupança, ele perde valor. O poder de compra diminui. Existem outros investimentos que são melhores. Mas a nossa herança, a herança que nós temos em Cristo, não é como as flores do apartamento da gente que murcha. E também não é como o dinheiro na poupança que pode perder o valor de acordo com o estado econômico do país. A nossa herança não, irmãos. A nossa salvação não se deteriora, não murcha, não perde valor com o tempo. E nós precisamos entender de verdade o que é que nós recebemos em Cristo. Porque frequentemente nós nos vemos abatidos, decepcionados com os prejuízos financeiros que a gente vive. Um carro que bate, que quebra. Meu Deus! Esse ano eu só vim no meu carro uma vez para Mamanguape. Eu tenho que pegar um carro emprestado, eu tenho que vir de carona com alguém. É um prejuízo financeiro. É um carro que quebra, que dá problema. É uma promoção na empresa que não chega. É o crescimento da empresa que parece que não anda como a gente gostaria, que demora mais que o esperado. Isso nos desanima, isso nos deixa inquietos, nós começamos a pensar em outros planos. E ao mesmo tempo vem o mundo com as suas tentações, vem o mundo com as suas metas, metas financeiras, metas profissionais, metas familiares. Tudo para que a gente alcance a vitória, alcance aquele gostinho de alcançar as nossas metas. E nem sempre a gente alcança. Mas o Evangelho lembra a você e a mim do que nós já temos. Nós já temos algo que não nos foi dado por mérito. Algo que não nos foi dado porque nós alcançamos as metas. Por causa da nossa capacidade. É algo que nos foi dado por causa da capacidade de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós não apenas temos muito, irmãos. Nós temos tudo. Tudo que nós precisamos. De acordo com a Bíblia, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Os filhos herdeiros são aqueles que recebem a herança. Cristo é o primogênito dos herdeiros. Não porque ele é o mais velho, não é porque ele é o primeiro. É porque o direito dele de herança é o direito de um primogênito. Você vai lembrar do direito da primogenitura lá no Antigo Testamento. O direito pelo qual Jacó enganou Esaú para receber. Cristo é o primogênito dentre os crentes, dentre os salvos. Não porque ele buscou isso, mas porque ele é o primogênito da criação. Ele é o herdeiro por direito de todas as coisas. E o que a Bíblia nos diz é que nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que toda a herança de Cristo nos pertence também. Que tudo aquilo que Cristo herdou do Pai, tudo aquilo que o Pai lhe deu, também é nosso. E nos foi dado por direito. Não por direito nosso, mas por direito de Cristo. Porque Ele nos salvou. Ele nos incluiu na sua herança. Ele compartilha a sua herança conosco. Cristo é o nosso irmão na herança do Pai. E Ele não é um irmão que quer ficar com a herança toda para Ele, não. Ele não é um irmão egoísta, não. Ele é um irmão que compartilha conosco toda a sua riqueza, todo o seu benefício, toda a sua glória também nos é dada. E nós já temos ela. Nós já temos isso. Porque Ele próprio disse, eu vou para o Pai. E na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar-lhes lugar. Então por que, irmão, tanta preocupação? Por que tanta infelicidade, meu irmão? Essa infelicidade, essa insatisfação que nós temos, tem muito mais a ver com a cobiça deste mundo, que muitas vezes domina nosso coração, toma o controle das nossas vidas. E o que nós precisamos viver é como estrangeiros deste mundo, mas que já são herdeiros de um outro mundo. Amém? Nós devemos também compreender o que é que identifica um crente neste mundo. Há muitos cristãos que acham
que não existem sinais visíveis de uma fé genuína. Muitos cristãos acham que uma fé genuína é algo subjetivo, é algo tão pessoal, tão íntimo, que a igreja não é capaz de dizer quem é crente e quem não é. É impossível comprovar uma verdadeira fé. Mas isso é um erro. Isso não é bíblico. Pelo contrário, na verdade, o que a Bíblia nos diz é que quem tem fé tem obras. O presbítero Tiago, no capítulo 2, versículo 17, escreveu isso. Também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Essas obras não são feitas para confirmar a fé. Um crente não faz boas obras, ele não obedece a Deus para confirmar sua fé. Ele o faz porque já existe fé. Ele faz em resposta à fé que ele já tem. É impossível ter fé verdadeira e não ter obras. Essas obras foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas, segundo Efésios 1:9. O verdadeiro crente, então, meus irmãos, o verdadeiro crente é alguém que persevera na fé. Mas não pense que o crente faz isso sozinho, não. A fé é um dom de Deus. Ele nos concedeu fé para sermos salvos. E Ele garante que nós vamos continuar crendo até o fim. Até o último tempo, como diz Pedro. Nós somos guardados não por causa da fé, mas por meio da fé. A fé é o instrumento, é o meio pelo qual Deus nos preserva até o fim. Então lembre que você não é mais especial do que outros, porque você continua crendo. O que você tem, sim, é um Deus que é poderoso para te guardar até o final. Você continua crendo, porque Deus, o Deus poderoso, preserva você até aqui. É por isso que você continua sendo um crente. E se você continua crendo, a fé que você tem traz evidências, traz sinais de um verdadeiro crente. E é assim que nós recebemos membros aqui na Igreja Presbiteriana do Vale. É assim que nós recebemos membros. Pelos frutos visíveis de uma verdadeira fé. Você que foi entrevistado, você que já conversou conosco, você que tem dado os passos para isso, alguns inclusive eu tenho que conversar em breve. Você tem frutos, meu irmão, de uma verdadeira fé. É por isso que você é um membro dessa igreja. Se você tem frutos de uma verdadeira fé e deseja ser membro dessa igreja, meu irmão, você vai ser recebido com festa, com alegria. Porque você vai caminhar conosco. E é por meio dessa igreja, da pregação, dos cultos, do discipulado, que Deus vai continuar alimentando a tua fé. Deus é fiel para isso. Em primeiro lugar, nós vimos que nós somos eleitos para viver como forasteiros. Em segundo lugar, nós somos eleitos para quê? Para conhecer os benefícios da salvação. E em terceiro e último lugar, irmãos, nós fomos eleitos para encontrar alegria no sofrimento. Versículos 6 ao 9. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nisso vocês exultam. Mas nisso o quê? Em conhecer e experimentar os benefícios da salvação. Exultar é se alegrar grandemente, é irromper em alegria, é celebrar. E ser salvo faz isso com a gente. Saber que nós somos salvos, quando um dia nós estávamos perdidos, nos traz grande alegria, nos traz profunda alegria. E isso ocorre ainda que no presente
por um breve tempo, e se necessário, nós sejamos contristados com várias provações. As provações realmente podem nos deixar tristes, podem nos deixar aflitos, podem nos deixar pesarosos. Sofrer dói, meu irmão. E Pedro reconhece isso. Pedro não nega essa dor que o sofrimento traz. Porém, esse sofrimento é breve, dentro da perspectiva de uma salvação eterna. O sofrimento não é apenas temporário, ele também não é vão. Existe propósito em sofrer como um crente. E nós sofremos enquanto forasteiros, para que a nossa fé seja confirmada, seja apurada e glorifique a Jesus. Se você se pergunta, por que o crente tem que passar por provações? Por que o crente passa por sofrimentos? Se você é alguém que já se perguntou isso alguma vez, ou que tem se perguntado isso, Pedro vem com a resposta aqui no versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se você está sendo, ou já foi atravessado pelo sofrimento, eu quero te lembrar que você não é o primeiro crente a viver isso, não. Lembre de Abraão, que foi chamado a sacrificar o seu filho Isaque, por uma ordem de Deus, e ele iria fazer isso. Lembre-se de Jó, que perdeu tudo que tinha, atacado pelo cão raivoso Satanás. Nós não somos os primeiros a sofrer, e tudo isso é um processo de Deus, similar, segundo o apóstolo Pedro, ao refino do ouro pelo fogo. Na ourivesaria, já ouviu essa palavra? Ourivesaria? Essa é a técnica de moldar o ouro, de a partir do ouro fazer anéis, fazer joias, fazer pulseiras. Existe uma técnica de refino, irmãos, chamada copelação. Nessa técnica, o ouro é aquecido dentro de um recipiente a 1.200 graus Celsius, para ser purificado. Porque essa temperatura separa o ouro de metais básicos que podem estar misturados naquela liga. Metais do tipo chumbo, do tipo estanho, do tipo cobre. A copelação ela é usada quando o ourives quer alcançar um ouro com uma pureza acima de 90%. Um ouro já próximo dos 24 quilates. Deus é comparado por Pedro ao ourives. E a técnica de Deus para purificar os crentes, para separar daquilo que não agrada, é o sofrimento. Deus usa o sofrimento para isso. A nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. É isso que ele diz aqui. O ouro, por mais valioso que seja, é perecível. E a nossa fé é muito mais valiosa do que ele. Porque o ouro, mesmo depois de purificado, ainda pode se deteriorar. Mas a fé do crente, pelo contrário, a fé do crente resulta em louvor, em glória e honra a Jesus Cristo. A nossa perfeição, no dia da revelação de Cristo, vai ser a coroa de Cristo Jesus. É a nossa santificação que vai coroar o Rei dos Reis. É a nossa perfeição, a perfeição da igreja, pela qual Ele se entregou, para que ela seja pura, santa e sem mácula, sem defeito. Um dia nós seremos assim, e é isso que vai glorificar a Cristo. E a maravilhosa notícia é que Ele já começou a fazer isso. Ele já começou a nos purificar. Em meio às provações que nós passamos, os crentes amam a Cristo. No versículo 8 é isso que ele diz: mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com a glória, com a alegria indescritível e cheia de glória.
mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Pedro fala como alguém que viu o Senhor. Viu com os olhos carnais. Ele realmente foi uma testemunha ocular do Salvador Jesus Cristo. E se para um apóstolo de Cristo, era necessário ter visto o Salvador corporalmente, era necessário ser uma testemunha ocular, era um pré-requisito, então Pedro se enquadra nessa qualidade. Pedro deixa claro aqui que ele é um apóstolo, que ele tinha autoridade apostólica. E ele escreve a crentes que não viram o Salvador, não estão vendo agora, mas por causa do Evangelho, creem em Jesus e amam a Jesus. E se alegram a ponto de sequer conseguir colocar isso em palavras. Sequer conseguem descrever essa alegria. É uma alegria tão grande. É uma alegria indescritível. Essa é a palavra que o apóstolo Pedro usa. E dessa forma, com essa fé, com esse aperfeiçoamento e com essa alegria em meio ao sofrimento, eles estão alcançando o alvo dessa fé. Versículo 9. A salvação da alma. Esses crentes, irmãos, são a demonstração viva daquilo que Jesus disse a Tomé em João, capítulo 20, versículo 29. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Pedro estava lá quando Jesus disse essas palavras. Pedro ouviu com seus ouvidos o Salvador dizer isso a Tomé. E agora ele pode testemunhar essas palavras de Jesus se cumprindo na vida desses crentes para quem ele está escrevendo essa carta. São crentes que estão espalhados pelo mundo. São crentes de muitas nacionalidades. São crentes de todo canto da terra, que falam diferentes línguas, que são perseguidos por causa da fé em Cristo, mas que amam ao Senhor de todo o seu coração. Ainda que nós estejamos esperando a revelação definitiva da nossa salvação, nós já estamos experimentando essa realidade agora. Mesmo em um mundo de pecados, em um mundo de dores, em um mundo de provações, em um mundo de sofrimento, de saudade, nós temos alegria, alegria genuína. Não é uma alegria nos moldes deste mundo, não. Não é uma alegria, segundo este mundo, que é uma alegria passageira. A alegria do outro mundo, a alegria que nós experimentamos, do mundo ao qual pertencemos, do mundo do qual somos cidadãos, é uma alegria eterna. É uma alegria perene, duradoura, é uma alegria significativa. Se você é um crente em Cristo Jesus, você tem experimentado isso. Você tem experimentado essa alegria da salvação. Uma alegria que dá significado a todas as outras coisas boas que nós temos na nossa vida. Uma alegria que dá significado à família, aos amigos, à comida, à bebida, ao celebrar, aos presentes que nós ganhamos e a tudo mais. Essa alegria para o mundo é estranha, porque eles não são deste mundo. Eles são deste mundo, não são do nosso mundo. Para os descrentes, irmãos, toda e qualquer alegria é insuficiente. Para os descrentes, toda alegria é opaca. Ela é uma alegria, mas ela é uma alegria pequena, é uma alegria escondida, opaca, como um arco-íris que está se apagando. Já viu um arco-íris se apagando? Você quase não o vê mais. Essa é a alegria do descrente. Mas a alegria do crente, as coisas boas deste mundo, são nítidas, são brilhantes, porque elas nascem da alegria soberana da salvação. Elas nascem da alegria de ter sido salvo por Jesus Cristo. Porque nós somos salvos por Jesus Cristo. Todas as coisas boas do mundo ganham outras cores. Elas são ainda melhores do que poderiam ser.
Ter filhos é ainda melhor do que poderia ser. Ser casado, ter uma família é melhor do que poderia ser. Ter amigos é ainda melhor do que poderia ser. Viajar, comer, se alegrar, ainda é melhor do que poderia ser, porque Jesus Cristo torna melhores todas as coisas. É porque nós temos essa alegria soberana que nós passamos pelas provações. Vale afirmar algo aqui, que muitos descrentes consideram que os crentes romantizam o sofrimento. Muitos crentes acham que os reformados fazem isso. Os reformados sofrem e falam, eu estou sofrendo para a glória de Deus. E tem crente que acha isso estranho. Tem crente que acha isso esquisito. Eu ouvi isso recentemente, de uma pessoa que cresceu na igreja. Para os reformados é assim, sofre para a glória de Deus. Como algo subjetivo, algo estranho. Como se nós estivéssemos negando a realidade do sofrimento. Um filósofo alemão falava sobre isso. O nome dele era Friedrich Nietzsche, nome difícil. Esse filósofo disse em muitos livros que ele escreveu, que os cristãos inventaram Deus, inventaram outro mundo, porque eles não sabem lidar com a dor deste mundo. Para ele, a fé cristã era um mecanismo de fuga para quem não consegue suportar o sofrimento. Ele estava errado. Porque aqui em 1 Pedro, nós não vemos um texto que finge que o sofrimento é real. Ele realmente reconhece o sofrimento. Pedro não finge que o sofrimento é uma coisa boa. Pedro não nega a dor das provações. Pelo contrário, para Pedro o sofrimento é real. E é a certeza de ser salvo que dá sentido ao sofrimento. Todo mundo sofre neste mundo. Todo mundo passa por dificuldades. A diferença é que o crente passa pela dor com a alegria da salvação, porque a sua alegria tem propósito, porque a sua dor tem propósito. Porque o crente sabe que o sofrimento é um instrumento de Deus para que a sua fé seja apurada, seja fortalecida, até que ele vá para o mundo do qual ele pertence. O crente sofre diferente mesmo. O crente mergulha no sofrimento de verdade. Ele não sofre esperando o sofrimento passar. Ele sofre na espera de um Deus que é fiel para mantê-lo de pé enquanto ele sofre, enquanto dói. É assim que o crente sofre. Ninguém conhece o sofrimento mais a fundo do que o próprio crente. Porque o sofrimento do crente tem significado, tem propósito, tem sentido. A verdade é que nenhuma outra religião, nenhuma outra fé é tão realista quanto aos males deste mundo, quanto ao sofrimento deste mundo, quanto o cristianismo é. Nenhuma outra religião afirma que o mundo é cruel, como o cristianismo afirma. Porque o cristianismo afirma que até o próprio Deus sofre. O Deus do Evangelho, o Deus dos crentes, é um Deus que sofre. Nós cremos em um Deus que sofre. Nós cremos em um Deus que prova que Ele sofre. A prova cabal do sofrimento de Deus é que Ele encarnou, tomou forma humana e foi até o maior dos sofrimentos que alguém poderia passar. Uma condenação à morte sendo inocente. E a morte mais dolorosa que alguém poderia passar. A cruz do Calvário. E Ele fez isso por causa de nós. E em favor de nós. E porque Ele fez isso, o nosso sofrimento tem valor. Porque Ele aumenta a nossa fé. E a nossa fé não é uma fé que contempla imagens. Porque nós não adoramos a um Deus visível, mas a um Deus invisível. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. 1 Timóteo 1,17. Pedro diz, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, vocês creem. O exercício da fé, meu irmão, não é ver para poder crer.
Mas é crer primeiro, para depois ver. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A nossa viva esperança, a viva esperança que Pedro disse no versículo 3, não é um elemento visual. Nós não desenhamos essa esperança. Ela é factual, ela é real, ela é verdadeira, ela é reconhecível, mas ela é invisível. Você não pode ver. Ela é certa, ela é objetiva. Você experimenta, você conhece, mas você não segura ela nas suas mãos. A fé cristã não é, irmãos, fundamentada na ficção, em uma historinha, em uma invenção de alguém. Não é fundamentada em pensamento positivo. Se você pensar positivo, vai dar certo. Isso não é fé cristã. Você tem que declarar. Fala, declare, use as palavras para dizer que vai acontecer. Isso não é fé cristã. A fé não é assim. Nós não cremos porque nós vemos. Nós não cremos porque nós achamos que vai dar tudo certo ou achamos que não vai dar certo. Nós cremos porque Deus é digno da nossa fé. Nós cremos porque Deus é digno da nossa confiança. A nossa fé é baseada não naquilo que achamos, não naquilo que nós desejamos, não em qualquer coisa que nós imaginamos. A nossa fé é baseada nas promessas de Deus. Estão escritas, estão registradas, as palavras de Deus estão escritas, e é nelas que nós cremos. É nelas que nós descansamos. Nós cremos em um Deus poderoso, todo-poderoso, digno, soberano, e que é infinitamente sábio e infinitamente digno. É o Deus que se revelou na sua palavra e se revelou corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. Com essas promessas que nos alcançam até hoje. Então, meu irmão, você não precisa de confirmações visuais, não. Porque a fé testifica ao nosso espírito. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a experiência do crente. Nós sabemos quão pecadores nós somos. Nós sabemos como nós jamais poderíamos alcançar a salvação. Mas nós também sabemos quão gracioso é o nosso Deus. E o que o nosso Deus fez para nos incluir nos salvos. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos redimiu no tempo certo, no tempo propício, por meio de Cristo, com a vida de Cristo. Cristo é o bastante para nós. Voltando à história do soldado, do início do sermão, ele agora caminha pelas ruas daquele território estrangeiro. O soldado ainda anda naquele país estrangeiro. Ele continua sendo visto como alguém estranho pelas pessoas daquele país. Os olhares para ele não são amigáveis. Ele continua sentindo frio, ele continua sofrendo com fome, com as lembranças da guerra, de todas as mortes que ele presenciou. Quem olha para ele ainda pensa que ele é um mendigo. Mas algo mudou, irmãos. Algo mudou no olhar daquele soldado. Ele não é mais alguém que vive com medo. Ele não é mais alguém que sente o peso da culpa. Ele não vive mais pensando na morte. E por quê? Porque no bolso dele está guardada aquela carta. Está guardado aquele envelope com o selo do rei. Ainda que ele sofra por um momento, ainda que ele sofra neste mundo, tudo contribui para que em breve ele possa viajar e voltar para sua casa e jantar na mesa do rei. Se você e eu somos eleitos de Deus, nós já não precisamos mais andar com medo. Nós já não precisamos nos esconder numa terra estranha. Nós não precisamos ver as ruas de ouro para saber que é para lá que nós vamos e que elas existem. Elas estão nos esperando. Mesmo que o sofrimento nos abata, mesmo que a angústia invada nosso coração, nós não desfalecemos.
porque nós não somos deste mundo, nós somos do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento e ore ao Senhor com confiança, respondendo aquilo que você ouviu, o Senhor falar com você. E depois responda cantando ao Senhor com alegria.